Tramas do Conto, de volta, trazendo a recordação desses tempos que celebramos da volta da luz espiritual sobre a Terra. E como falamos de luz, vamos acender uma vela em homenagem a todos os seres iluminados que antecederam a chegada de Jesus, não? E de outros profetas sobre a Terra. Porque, claro, se nós pensamos no caminho da luz espiritual como um caminho de inspiração e revelação da consciência da humanidade, né? Na verdade, o que se celebra com o nascimento de Jesus é a possibilidade da redenção do ser humano, não é? Porque a ressurreição é para os grandes mestres. Então nós estamos, ao chegar o Natal, que não deveria ser celebrado em dezembro, né? Porque nós sabemos que Jesus provavelmente tenha nascido em março, mas que se comemorou em dezembro, desde que a Igreja Católica decidiu apagar da memória as festas pagãs do equinócio, do solstício de inverno, né? Que eram as festas celtas, que se celebrava a fertilidade na terra, a luz que vive na semente, né? Então, para poder sobrepor a essa festividade é que se criou, né, a festa do nascimento de Jesus em dezembro. Mas não importa muito esse detalhe, porque, na verdade, o que nós estamos celebrando é essa luz que vai, pouco a pouco, chegando lá do Oriente, né, da Índia, passando pela África, pelos países do Oriente, e vem chegando, justamente, né, em Judá, né, onde você está entre o Ocidente e o Oriente. Interessante, né? Você já é um caminho de redenção que é trazido lá de trás, de muitos e muitas culturas, né, e que chega até nós através de Jesus e da expansão, né, de tudo que Jesus pregou para a nossa redenção no Ocidente. Então é isso que nós estamos celebrando, né? É esse grande e mágico processo. Acontece que desde a Revolução Industrial, né, esses aspectos e essa mitologia e essas lendas em torno, né, do caminho da consciência e do desenvolvimento humano deram lugar a uma banalização, né, dos rituais, inclusive do ritual do Natal, né, que numa tentativa maravilhosa de São Francisco de Assis, né, ele trouxe de volta o presépio, né, como uma contemplação desse grande milagre e mistério, né, que é a luz do Espírito sobre a humanidade. E foi essa tentativa maravilhosa que fez com que, em muitos lugares onde o cristianismo chegou, se celebrasse, né, o Natal, né, com os cânticos, com os rituais, com o presépio sempre nas casas e nos principais locais, e tudo isso foi se perdendo. Então, agora, uma vez que nós estamos numa outra época, né, como é que nós conseguimos devolver, né,
para nós mesmos e sobretudo para as crianças, né? Esse contato com o mistério. Sobram os contos, né? Para fazer esse trabalho de trazer de volta para a consciência humana, né? A sua grandeza e a sua pequenez. E de como nós podemos transcender a nossa pequenez. E por isso eu gosto muito das histórias que falam das nossas limitações, compreendendo esse mistério cósmico, que primeiro conversa nas estrelas, né? Que tem a estrela guia, que é vista pelos reis magos, que são astrólogos e astrônomos, e pelos pastores, que vivem em silêncio no campo. Então hoje vamos contar duas histórias relacionadas com essas duas figuras que foram as que mais se aproximaram da manjedoura, né? Os reis magos e os pastores. Então vamos começar com uma história dos pastores. 3 pastores estavam na montanha, passando muito frio, e não podiam voltar para casa, porque havia caído uma nevasca sobre os caminhos. E eles queriam preservar os carneiros, né, de sofrer algum acidente de volta para casa. Então, eles colocaram os carneiros e as ovelhas dentro de uma gruta, fizeram uma pequena fogueira para aquecer os animais e estavam à porta da gruta, observando o céu como todos os pastores fazem. Naquele silêncio, né, do cair da noite, eles observam os mínimos movimentos, porque os pastores são criaturas muito alertas a tudo que acontece em volta. E os 3 olham para o céu, porque um raio de luz se abriu no manto celeste. E eles viram uma estrela enorme que se movimentava de um lado para o outro. E como eles já tinham escutado algumas lendas a respeito de um grande ser que ia nascer, eles começaram a conversar entre si se esse seria o sinal, esse grande ser que ia nascer. E enquanto conversavam, cada um contava lendas a respeito dessa criatura que eles tinham ouvido nos povoados. Estavam os 3 ali entretidos, horas a fio, observando naquela noite escura aquele céu completamente cheio de estrelas. Até que o sono chegou e os 3 pastores foram dormir. Se acomodaram como puderam sobre suas mantas de lã, na gruta, ao lado dos animais para se aquecer melhor. E os 3 pastores sonharam durante a noite. Na manhã seguinte, quando despertaram, já despertaram ansiosos para contar um para o outro o que haviam sonhado. E o primeiro já foi dizendo: como é que eu pude sonhar com um anjo, sendo um simples pastor? E o outro disse: quem sabe é uma fada. Ah, mas que importa? Como é que foi o seu sonho? E qual não foi a surpresa dos 3 pastores? Porque os 3 tinham sonhado com a mesma criatura luminosa, dizendo que eles abrigassem rapidamente os animais e fossem levar mel, queijo e mantas quentinhas para o menino que havia nascido a alguns quilômetros dali em Belém. Ah, eles ficaram tão felizes com essa possibilidade.
de poder fazer alguma coisa por essa criatura espetacular que trazia boa nova. Levaram correndo para um vizinho. Já pela manhã, quando o sol já havia degelado a neve, levaram seus carneiros para um vizinho cuidar e contaram que iam para Belém porque tinham sido convidados por um anjo. E foi assim que eles se encaminharam rapidinho, a passo largo, até chegar à manjedoura em Belém, carregando um queijo, o outro mel, o terceiro mantas gordas de lã, quentinhas para o menino que havia nascido. Foi rapidamente encontrado o local onde a criança se encontrava. E eles ali, humildemente, foram os primeiros a visitar a luz do Espírito que se manifestava numa criança na manjedoura. 3